Já a noite informativa, noite de segunda-feira, atualizamos toda a informação a partir deste momento. Aparatoso acidente em Quilimane ocorreu por volta das 15 horas na Estrada Nacional número 7, a 10 km da cidade de Quilimane. O acidente envolveu uma viatura da transportadora Maning Nice e uma carrinha queixa aberta que fazia transporte de pessoas no sentido Quilimane-Nicoadala. Informações colhidas no local do acidente por testemunhas indicam que 3 pessoas morreram em consequência deste aparatoso acidente que envolve o carro da transportadora Maning Nice e este carro caixa aberta. O carro da companhia Maning Nice saía de Nampula e seguia em direção à cidade de Quilimane e a caixa aberta em direção a Nicoadala. E chegados na zona da cerâmica, a viatura da Maning Nice colidiu com esta carrinha de caixa aberta. A sair em Nampula. Então esse carro queria fazer ultrapassagem. Tinha um carro que estava aí, o Maning Nice queria fazer ultrapassagem nessa faixa. E esse carro Canter estava a vir deste lado. Sim, então foi isso que aconteceu. Sim, eu estava a ver a morte nos meus olhos, sinceramente. Sim, foi uma coisa muito horrível, muito horrível. Quase morreram cerca de 3 pessoas. Outras pessoas estão feridas, já evacuaram para... Vinhamos desse lado, vinhamos de Nampula. Então outro carro vinha de Quilimane. Aqui havia um carro que estava encostado, outra marca, um Escher assim, que estava encostado aqui. Então de repente, esse carro aqui, esse Maning Nice, deu sinal, esse carro, esse como estava em alta velocidade, dali esse não conseguiu dominar os travões, depois dali foi colidir com este carro. O senhor vinha no Maning Nice? Sim, vinha no Maning Nice. Ele entrou no meio de aquele outro mais pompo, aquele da Macham, estava parado aqui a subir, mas outra pessoa eu a vir ali. Então esse já estava a buscar dar luz a este, então este veio entrar logo no meio assim, contrário. Foi contra este aqui, mas que morreu aqui no lugar são 2 pessoas. Aquela senhora mais um senhor, aquele motorista só para ver perna e mais aqueles ferimentos. E onde está o motorista do... Já levaram, já socorreram quase. Do Maning Nice também? Do Maning Nice não vimos como é que desapareceu aqui. Na hora que viu que a situação estava saindo do lugar, foi sair na Chanel. Momentos em que a força conjunta envolvendo o bombeiro também a Polícia Pública de Moçambique tentando retirar o corpo da mulher que ficou entalada dentro deste automóvel, portanto Mitsubishi Eicher, quando envolveu-se em acidente com esta viatura dos transportes Maning Nice. Foi um acidente aparatoso e há aqui mortos. E nesta altura em que fazemos reportagem a todo o trabalho que está a ser feito para retirar o corpo que está, portanto, entalado aqui por dentro. Como se pode ver, não é nada fácil, a tentativa são inúmeras, até porque estão ali pessoas de boa vontade, pessoas que estão nos outros afazeres e que entram aqui para apoiar, digamos, esta operação que visa retirar o corpo, portanto, desta mulher que ficou neste acidente de viação muito próximo da cidade de Quilimane, cerca de 10 km do ponto em que nos encontramos para a cidade de Quilimane. Enfim, é isso que se pode constatar no terreno, em que reporta-se aqui feridos, reporta-se também mortos neste acidente de viação. Testemunhas ouvidas no local do acidente dizem que o socorro das vítimas do mesmo tardou a chegar. Desde as 15 horas que ocorreu o acidente, apenas 1 hora depois é que a equipe de salvação pública e pessoal de saúde se fez ao local. A Estrada Nacional número 7, cerca de 10 km da cidade de Quilimane, ficou interrompida a partir das 15 horas desta segunda-feira, em consequência de um aparatoso acidente envolvendo a viatura da transportadora Maning Nice, que seguia em direção à cidade de Quilimane. Saía da região norte do país. E a Quilimane, minha senhora? Sim. Está aqui desde que horas? Não sei, eu penso que 1 hora mais ou menos. Ok. E por que não conseguiram a Quilimane? Sim, por causa do acidente que nós vimos aí. Eu penso que o socorro aqui em Quilimane é muito lento. Talvez poderia até evitar algumas mortes se o socorro tivesse chegado a tempo. Né? Pessoas ali agonizando e depois morreram. Por quê? Porque o socorro demora. Não sei se tem que vir de Nicoadala ou se tem que vir de Quilimane, mas de qualquer forma o socorro aqui é muito lento. E vidas poderiam ser poupadas se o socorro chegasse a tempo. Não, o socorro foi muito lento. O socorro foi lento, foi 40 minutos depois é quando começaram a aparecer
as ambulâncias para tirar os feridos. De forma preliminar, o que terá acontecido aqui? Colisão entre veículos, como pode ver. 2 saíam no sentido de Niquadala, Quilimane, e um Quilimane, Niquadala. É o que aconteceu. Bom, nós tivemos essa informação há 1 hora de tempo atrás, e para tal, como se tratava de um grande acidente, nós contactamos colegas de Niquadala, assim como do Estado Provincial de Quilimane e a cidade de Quilimane. Foi fácil porque naquela altura todo mundo estava preparado para tal, e por isso estamos aqui de modo que a gente socorra as pessoas. E pelos vistos já conseguimos fazer o que devíamos fazer. Neste momento os doentes estão a caminho do Hospital Provincial de Quilimane para os primeiros socorros. A Renamo convocou uma conferência de imprensa na cidade da Beira para anunciar que poderá colocar postos de controle em vários pontos estratégicos ao longo da Estrada Nacional número 1 e 6 em Sofala e Manica. Isto como forma de controlar estas rodovias, onde, de acordo com o partido da Perdiz, circulam viaturas que têm sequestrado e eliminado fisicamente os seus membros. Foi numa conferência de imprensa na Beira que a Renamo, através do seu chefe de mobilização em Sofala, anunciou que o partido pode a qualquer momento usar os seus guerrilheiros para controlar a circulação na Estrada Nacional número 1, 6 e 7. Trata-se de estradas importantes para a economia e circulação de pessoas. A Estrada Nacional número 1 liga todo o país, do Rovuma a Maputo, enquanto a Estrada Nacional número 6 e a Estrada Nacional número 7 alimentam o Porto da Beira a partir do Zimbábue e da cidade de Moatize, onde são desenvolvidos importantes projetos de carvão. A Renamo explica que a decisão foi tomada no sábado passado em Gorongosa com o objetivo de fazer parar os raptos e assassinatos dos seus membros nas províncias de Sofala, Manica e Tete. Primeiro, é de colocar os controles em toda a estrada, no cruzamento entre Inchope, a Rio Save, e Inchope, a Caia, a Rio Zambeze, de Inchope ao Rio Zambeze de Tete. Que esses controles vão servir para fiscalizar ou controlar os carros que saem do sul para o centro, centro para o sul, do norte para o sul e sucessivamente. Mas serão carros que são suspeitas, porque as pessoas que passam a vida a raptar as pessoas, andam de carro, não andam a pé, então será necessário fazer este controle. Lembre-se que em 2013 a Renamo abriu ataques na Estrada Nacional número 1, principalmente no troço Muxungu-Save, o que obrigou o governo a montar forças de defesa e segurança para escoltar viaturas. A PRM alega que está a ter dificuldades para investigar o caso de baleamento do secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, que se encontra em tratamento médico na África do Sul, porque a Renamo não está a colaborar nas investigações. A Renamo já reagiu e disse que tal facto não constitui verdade e que oportunamente irá convocar uma conferência de imprensa para esclarecimentos. Foi numa conferência de imprensa organizada pela polícia na cidade da Beira, na manhã desta segunda-feira, que a corporação alegou que está a encontrar dificuldades para investigar o caso de tentativa de assassinato do secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, ocorrido no passado dia 20 de janeiro na cidade da Beira, que culminou com a morte do seu guarda-costas. A polícia está a enfrentar constrangimentos no que toca nesse aspecto da comparência destes cidadãos para que venham prestar depoimento. Eles são notificados e não comparecem. Nós estamos a falar daqueles que os ocupantes da viatura, estamos a falar de 2 cidadãos que eram os ocupantes da viatura, e também estamos a falar daqueles que fazem parte ou que são parte interessada deste caso. A Renamo já reagiu às alegações da polícia e diz que as mesmas não constituem verdade e que oportunamente convocará a imprensa para mais esclarecimentos. O que eu sei, há muita colaboração nesse sentido. Neste contexto, eu acho que ainda é prematuro falar. Vamos convocar uma conferência de imprensa, de termos concluído tudo o que está a fazer entre a Renamo e a PRM.
Entretanto, ainda nesta segunda-feira, em Sofala, anunciou que homens armados supostamente pertencentes a Renamo balearam o secretário da Frelimo no bairro de Bebedo, no distrito de Nhamatanda. O cidadão Joaquim Pedro 30, delegado político da Renamo, na companhia de outros 6 cidadãos também armados e também pertencentes a Renamo, por meio de AK-47, arrombaram a porta da residência de um cidadão de 52 anos, que era o secretário do bairro desta povoação, e depois o balearam no tórax. Em seguida também balearam o filho deste cidadão, este que ficou com ferimentos ligeiros na perna direita. Ainda na Beira, a polícia reagiu ao caso do baleamento mortal registrado na manhã do passado domingo, envolvendo um agente seu, e disse ter se tratado de homicídio qualificado e explicou na altura que, apesar do autor estar hospitalizado, incorre sobre ele 2 processos, um criminal e o outro disciplinar. A polícia na cidade da Beira diz que está frustrada e indignada com a atitude de um de seus colegas, afeto na 3ª esquadra, que responde pelo nome de Antônio Joaquim Benedito, que na madrugada deste domingo abandonou o seu posto de trabalho e foi consumir bebidas alcoólicas nestas barracas, localizadas no bairro do Mataquane, na cidade da Beira, onde cerca de 5 horas e com recurso a uma arma de fogo, baleou mortalmente um jovem condutor de chopela que acabava de deixar neste local um cliente ao confundi-lo com uma pessoa com quem acabava de discutir pelo fato de ter registrado o momento em que o mesmo consumia bebidas alcoólicas. Este que estava devidamente uniformizado e escalado, abandonou o local onde estava escalado e dirigiu-se às barracas de corredor, na zona do Mataquane, onde depois, nesse local, acabou baleando mortalmente um cidadão de 32 anos de idade. Referir que o polícia encontra-se em estado de coma, após ter sofrido agressões por parte de populares enfurecidos no local. E o mesmo só deverá ou está agora a responder um processo disciplinar e também está a responder por um processo crime. E onde vamos desde já, a polícia vai endereçar as nossas mais sentidas condolências à família do cidadão que fora baleado. Na capital do país, a polícia decidiu reforçar equipas de patrulha para intensificar o combate ao crime e acidentes de viação em vários bairros. A medida foi anunciada pelo comandante da PRM Cidade de Maputo, Bernardino Rafael, durante um evento de homenagem aos agentes e setores da polícia que mais se destacaram no trabalho durante o ano passado. O foco de patrulha será destinado sobretudo aos bairros periféricos considerados problemáticos em termos de criminalidade. Além de aumento do efetivo, as autoridades policiais decidiram alargar o tempo de patrulhamento nos locais em causa. Estas medidas, anunciadas esta segunda-feira pelo comandante da PRM na cidade de Maputo, foram tomadas durante a realização do 9º Conselho Consultivo da Corporação da capital do país, realizado entre quinta e sexta-feira. Destacamos a presença dos membros da PRM na via pública, bem como em todos os bairros periféricos da cidade de Maputo. Contacto permanente com os munícipes, com maior destaque através de ligação polícia-comunidade, para incentivar os munícipes à denúncia, bem como denúncia dos possíveis perturbadores da ordem e segurança pública ao nível dos bairros da nossa cidade. Igualmente, priorizamos a revitalização dos conselhos comunitários da segurança, que são parceiros permanentes da Polícia da República de Moçambique. Para incentivar cada vez mais o combate ao crime, o comando da PRM da cidade de Maputo homenageou esta segunda-feira setores e individualidades da corporação que mais se destacaram ano passado. No processo do trabalho da garantia da ordem e segurança pública na cidade de Maputo, muitos colegas se destacaram neste caminho do combate à criminalidade. E tivemos que reconhecer este mérito, esta coragem
e a entrega na garantia da ordem de segurança pública, atribuímos diploma. O diploma simboliza aqueles que melhor se destacaram durante o percurso e todos eles tiveram méritos de empenho positivo no ano passado. Além dos agentes da lei e ordem, o evento contou com a presença de familiares e amigos dos policiais. O Governo iniciou hoje a fiscalização do cumprimento do regulamento sobre a gestão e controle do saco plástico. Durante a operação, as autoridades apreenderam mais de 3 toneladas de saco plástico proibido só na cidade de Maputo. É o cumprimento do regulamento que visa reduzir os efeitos nocivos do saco plástico no meio ambiente. O regulamento estabelece que os fabricantes não podem produzir sacos plásticos descartáveis, tal como este na imagem. A STV assistiu à apreensão do material nesta fábrica localizada na cidade de Maputo. Apesar do governo ter dado 6 meses para os fabricantes se adaptarem, esta indústria ainda tinha armazenadas grandes quantidades de saco plástico descartável. Os representantes da empresa tentaram negociar com a inspeção, mas esta não voltou atrás. Com os prejuízos, a empresa equaciona dispensar alguns trabalhadores. Paciência, vamos diminuir alguns trabalhadores. O prejuízo não fica só para a empresa, né? Fica também para os operários. Mas não tiveram informação antecipadamente do que deveriam fazer? Isso é um plástico que as pessoas estão a devolver, é para fazermos o quê? As pessoas são nossos clientes, nós não podemos deixar de receber os plásticos que eles estão a devolver. Daqui para frente vão fazer? Fazer o plástico. Estamos a começar a fazer o novo plástico. A empresa diz ainda que está para adquirir equipamento para poder cumprir o regulamento. Os donos, os patrões não estão. Eles viajaram para ir ver como é que é para poderem comprar o plástico com timber. Porque é preciso comprar a própria máquina com timber. Assim esse processo vai durar quanto tempo, mais ou menos? Não sei dizer. Quer dizer que se a inspeção vier aqui na próxima semana pode vos dar uma multa? Não garanto que venha encontrar plástico leve. Talvez pode vir encontrar a fábrica paralisada por um tempo. Vendo a ação da inspeção, este trabalhador tentou subornar a inspetora-geral do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Neste trabalho de fiscalização, neste trabalho de inspeção, tentativas de suborno são normais. O que nós temos tentado fazer sempre é fincar com o pé naquilo que nós temos que fazer, que é a nossa responsabilidade, que é trabalhar em cumprimento da lei. Neste momento, aquilo que é a nossa prioridade é evacuar no máximo todo o saco plástico não recomendado por lei. Este trabalho está a ser feito aqui, está a ser feito, temos brigadas a nível de toda a cidade de Maputo, todo o país e também a nível das alfândegas. Nenhum plástico agora entra sem que ele seja devidamente verificado nas alfândegas se está de acordo com o preceptuado na lei. Neste momento, a fiscalização está a ser feita em fábricas, empresas revendedoras, estabelecimentos comerciais e mercados. O trabalho de evacuação do saco plástico proibido decorrerá diariamente até o dia 29 deste mês. O Reino Unido vai desembolsar 10 milhões de dólares norte-americanos para minimizar os efeitos da seca e cheias. O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento daquele país logo após um encontro com o Presidente da República. Ainda hoje, Filipe Nyusi despediu-se do Alto Comissário da Índia em Moçambique. O ministro do Reino Unido reuniu-se esta segunda-feira com o chefe de Estado, Filipe Nyusi, com as relações de cooperação e atenção política na agenda. Numa altura em que o país é afetado por chuvas fortes no norte e seca na zona sul, o Reino Unido anuncia um pacote de ajuda no valor de 16 milhões de dólares. We talked about many things. We talked about El Niño and the effect of El Niño on Mozambique, both in the north and in the south. Recently, the British public increased our investment to £11 million sterling to help Mozambique with the effect of El Niño. Em relação à tensão política, um membro do governo do Reino Unido promete falar com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, via teleconferência. We talked about stability and our desire as Great Britain to see Mozambique stable, peaceful,
it was an opportunity to register some concern about the numbers of people leaving Mozambique, some reporting of violence and signs that the political reconciliation is not as firm and clear as we would like to see. And I will be saying the same thing to the leader of the opposition when we speak later today. Ainda esta segunda-feira, Filipe Nyusi recebeu o alto comissário da Índia, que após 4 anos a representar o país asiático, despediu-se do chefe de Estado moçambicano. Na ocasião, Pavan Kapoor disse que o seu país vai continuar a cooperar com Moçambique. Refira-se que o país representa 25% do investimento indiano em África. Kalane da Silva defende mudanças radicais no sistema de ensino em Moçambique e diz que a aposta na qualidade de ensino deve iniciar no nível primário. Docente universitário e escritor, Kalane da Silva é uma figura incontornável na história da educação em Moçambique. Kalane da Silva diz que há erros graves no processo de ensino e aprendizagem no país e defende mudanças revolucionárias e um investimento sério na formação do pessoal docente. Aliás, para o escritor, as mudanças devem começar no ensino primário, acabando para já com as passagens automáticas. Acabar com o paternalismo e o sentimentalismo, porque eu volto a frisar, sentimentalismo e paternalismo não é amor. Porque chumbaram muitos escolares, chumbaram porque não sabem. Então vamos já patrocinar melhores professores para ensinar melhor, mas também não vamos ser paternalistas para deixar as crianças passarem sem saber. Chegar à 5ª classe e não saber escrever o seu próprio nome. Isto é uma vergonha pública. Neste momento temos de ter a ousadia também de parar durante o período da tarde os 60 ou 70 mil professores primários e dar-lhes a capacitação necessária durante 2 anos. Trabalham de manhã, à tarde vão se formar, mas formar intensamente com toda a sua capacidade pedagógica e didática. Por outro lado, Kalane da Silva diz que não se pode exigir produtividade acima da média aos alunos sem que estes estejam devidamente alimentados e defende soluções locais para problemas locais. E aqui as pessoas estão ricas em frutos, desde o maimba, que chama-se mambimba, desde o caju, desde a manga, desde o jambalau, podem fazer compato jam para pôr no tal pão de mistura. Para as crianças realmente começarem a nutrir-se melhor, porque uma criança com fome não consegue aprender, não tem o mesmo rendimento escolar. O escritor chama ainda a atenção e diz que não se pode esperar que as soluções dos atuais problemas do setor da educação venham de fora, pois, segundo diz, só os moçambicanos podem resolver os seus próprios problemas. Styler Elias Marroquim anunciou hoje candidatura para o cargo de bastonário da Ordem de Advogados de Moçambique. O jovem advogado de 35 anos de idade é o primeiro a manifestar a sua intenção de candidatura para as eleições previstas para março próximo. A intenção de Styler Marroquim foi anunciada nesta segunda-feira em conferência de imprensa em Maputo. Juntamente com parte da equipe que vai integrar a sua lista, o jurista falou de parte das suas ideias para a Ordem dos Advogados. Nós queremos que, através do nosso dinamismo, através de um forte espírito de coesão, através de altos valores de integridade, possamos, estes valores postos ao serviço da justiça, possamos acrescentar valor àquilo que já foi feito até ao presente momento. A proatividade. A Ordem tem que ser um ator válido, mais do que tem feito atualmente, a Ordem tem que assumir um papel proativo naquilo que diz respeito à justiça no geral. A Ordem, neste momento, já tem feito muito, mas pode fazer mais e pode fazer melhor. Há pouco mais de um mês do processo eleitoral, Marroquim elogiou o trabalho dos bastonários que já assumiram a Ordem, mas diz que há muito que está por fazer. Quem vive a advocacia no seu dia a dia, quem participa da vida interna da Ordem dos Advogados, sabe muito bem das dificuldades com que a Ordem se tem debatido, com que a Ordem se debate. E muito facilmente perceberá que nestes mandatos anteriores muito foi feito. Muito embora se possa reconhecer também que, face àquilo que corresponde aos desafios da justiça, ainda há muito por fazer. Há um longo caminho por percorrer e é precisamente este longo caminho que nós pretendemos dar continuidade. A província de Nampula recebeu, através do Sistema Nacional de Saúde,
2.070 kits de medicamentos diversos, entre antibióticos, analgésicos, pomadas, entre outros. Prevê-se que medicamentos que já estão a ser evacuados aos distritos sejam suficientes para uso num período de 6 meses. A província recebeu durante o fim de semana 7 contentores de 40 pés, contendo no total 2.073 kits de medicamentos diversos, com destaque para analgésicos, antibióticos, pomadas e outros. Suleimana Isidoro, médico-chefe provincial, referiu que com este reforço não há razão para se queixar da falta de medicamentos nas unidades sanitárias. Não há razão para se queixarmos de que falta um ou outro medicamento. Os medicamentos que não estão dentro destes kits também continuam a ser distribuídos normalmente pela via clássica. Medidas tendentes a evitar que medicamentos possam sair do circuito do Sistema Nacional de Saúde. As pessoas que nós conseguimos hoje fazer a detenção foi resposta do próprio povo, resposta dos próprios líderes que começaram a passar a informação às unidades policiais e à própria saúde. O processo de descarregamento dos medicamentos foi testemunhado pelas autoridades tradicionais que, na ocasião, prometeram vigiar, fiscalizar e denunciar a polícia em caso de desvio ou venda nos mercados por indivíduos não especializados. Nós, líderes, já testemunhamos os medicamentos e a população também fica em vigilância. Qualquer unidade que encontrar uma deficiência de falta de medicamento deve aportar. Testemunhar a chegada dos medicamentos a nível da província de Nampula como característica principal que todo o que é nosso deve ser testemunhado, deve ser ao conhecimento de toda a camada social. Entretanto, os medicamentos já estão a ser evacuados para os 23 distritos da província de Nampula. Saímos agora para um curto e breve intervalo. Nós voltamos já a seguir com mais informação. Até já. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAF à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos
anos. É um país sem referências. De volta e seguimos com a informação na noite informativa. O economista João Mosca considera que Moçambique pode estar a ter indicadores de um Estado falhado. O académico aponta a corrupção, das elites políticas, o tráfico de armas, pobreza extrema, como sendo indicadores que podem colocar o país naquele estado. Esses estados... O académico falava em palestra na cidade de Quilimane, subordinado ao tema os desafios para a recuperação da economia da Zambésia. João Mosca sustenta que a atual conjuntura político-militar, democracia, as desigualdades sociais, entre outros, como sendo indicadores que podem colocar o país num estágio de Estado falhado. Então, significa que um conjunto de indicadores é que podem provocar, em certos momentos, em certas circunstâncias, a possibilidade do surgimento de um Estado falhado. Esses Estados são geralmente corruptos, onde as elites são corruptas, ou muito corruptas, onde existe uma grande mistura entre negócios, política com tráficos de armas, tráficos de droga, etc., onde o Estado, ele próprio Estado, está envolvido nesses fenómenos de tráfico, nesses fenómenos que caracterizam uma elite absolutamente corrupta e ligada a essas máfias nacionais e internacionais também. João Mosca defende ainda que os Estados africanos dificultam a atuação do setor da justiça por corrupção. A independência faz com que não só o sistema judicial pode levar à cadeia os elites e os governantes corruptos, como está acontecendo na Europa nos últimos 2, 3 anos, 4 anos, como também a própria cidadania tem uma capacidade reivindicativa de manifestação diferentes que impedem ou dificultam que haja estados tão alargados, situações tão alargadas de corrupção. Moçambique pode-se considerar que é uma situação de corrupção endémica, isto é, toda a gente que tem alguma possibilidade de obtenção de renda de uma forma não legal, não legítima, tem a tentação de obtenção dessa renda. Neste sentido, o académico apela à sociedade civil a ter capacidade de impor valores que levam o país a bom estágio governativo. Arrancaram hoje as aulas do novo curso de auditoria, lecionado pela Politécnica, aos quadros filiados à Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique. O curso terá a duração de 3 semestres e, no final, os estudantes terão o grau de mestrado e certificação da agremiação. O novo curso resulta de uma parceria firmada no ano passado entre a Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique e a Universidade da Politécnica. As aulas iniciaram esta segunda-feira, num dia em que a OCAM celebra 3 anos de existência. Com o curso, os membros da agremiação vão obter o grau de mestrado e uma certificação internacionalmente reconhecida. Os candidatos que estão a frequentar os cursos neste momento podem defender uma tese do ponto de vista acadêmico e eles obtêm o grau de mestre, mas também, ao concluir os módulos todos que compõem o curso, estes estudantes têm a possibilidade de, fazendo um estágio ou provarem que já têm alguma experiência relevante na área da auditoria, podem ser candidatos à admissão como auditores certificados pela Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique. Quero dizer que também podem ser reconhecidos pelas ordens congêneres nossas, como a Ordem de Portugal. O curso de auditores tem a duração de 3 semestres. Embora tenha surgido para atender uma necessidade apresentada pela OCAM, poderá integrar a grelha da Escola Superior de Altos Estudos e Negócios. O curso é desenhado em regime de módulos. Significa que os estudantes têm módulos intensivos, de cerca de 2 semanas cada. Os docentes aqueles que vêm de fora, trabalham intensivamente durante 2 semanas, depois regressam para os seus países. Os estudantes ficam com trabalhos por fazer, a avaliação que é enviada via internet para os docentes. Então, neste momento, é a primeira edição.
É uma turma formada de propósito para a OCAM, mas isto não quer dizer que este curso não possa ser oferecido regularmente nos anos seguintes para outros interessados. Por enquanto, o curso para auditores existe só em Maputo, mas há planos de expansão. A Semana Nacional dos Contabilistas celebra-se sob o lema "O contributo do contabilista e do auditor em prol da cidadania fiscal para a edificação de uma sociedade próspera". O Conselho Municipal de Pemba, em Cabo Delgado, já financiou 560 projetos de empreendedorismo desde 2011 no âmbito do Fundo de Redução da Pobreza Urbana, tendo sido criados 1.700 empregos. O município de Pemba recebe anualmente 9.450.000 meticais do Fundo de Redução da Pobreza Urbana desde 2011. Os 560 projetos até aqui financiados são de diversas áreas, tais como a produção de frangos e venda de produtos de primeira necessidade. Há dias, a edilidade procedeu à entrega de fundos a 30 vendedores do mercado das batatas, que ano passado perderam suas barracas na sequência de um incêndio. Atividades como alguém quer construir sua casa, vir pedir dinheiro, não se financia. Alguém quer fazer casamento da sua filha ou do seu primo, não se financia. Alguém quer fabricar bebidas alcoólicas, não se financia. Alguém quer comprar seu carro, não se financia. A outra informação que posso ajudar a fornecer é que nós gostaríamos que, para além de estarmos a apoiar os munícipes de forma singular, podíamos se associar, porque as associações têm uma outra consideração. Vou só dar um exemplo. Por exemplo, se alguém quiser criar frangos, ser uma única pessoa, o valor máximo que pode a pessoa ser financiada são 75 mil meticais. Mas se for uma associação, passa de 75 mil para 350. Os beneficiários consideram que o financiamento vai alavancar a sua atividade e afirmam que irão se empenhar para garantir o reembolso dos fundos. Vou tentar caminhar até o dia que vai apanhar qualquer coisa, entrega. E eu fazia no Mercado Central, lá nas batatas, refeição. Vou continuar com a minha refeição, sim. Já consegui esse aqui valor. E empréstimo esse valor aqui para continuar a trabalhar com ele, o negócio. Assim depois meu negócio é ferragem, materiais elétricos, é que está a vender. No âmbito deste fundo estão criados conselhos consultivos nos bairros, a partir de onde os projetos são analisados e encaminhados ao Conselho Municipal para o financiamento. Mais de $1 milhão foi investido durante o ano passado pela Save the Children em Nampula nas obras de construção de um total de 16 escolas primárias nos distritos de Nacala Velha e Nacala Porto. Este facto foi revelado pelo diretor da Save the Children Nampula, Edgar Castilho, à margem da cerimônia da inauguração da escola primária de Mecunula, no posto administrativo da barragem do distrito costeiro de Nacala Velha. Edgar Castilho fez saber na ocasião que das 16 escolas primárias financiadas pela sua organização, que assiste igualmente os distritos de Memba e Herat, nas áreas de saúde e agricultura, 12 estabelecimentos do ensino primário foram construídos na cidade portuária de Nacala e os outros 4 em Nacala Velha. Não é a primeira escola, temos também construído em Nisai, temos construído escolas em Moendace, em Mangane, temos construído já várias escolas, na Cala Velha, na Cala Porto, em Memba, em Herati. Então é um investimento bastante grande, considerável, porque temos aquele compromisso de continuar a apoiar o desenvolvimento das crianças em Nampula e em Moçambique em geral. Entretanto, a inauguração dessas salas de aulas no posto administrativo da barragem acontece numa altura em que várias salas de aulas em Nacala Velha foram reduzidas a zero na sequência das chuvas intensas que continuam a fustigar a região norte do país. Vamos encadear o processo de recuperação das salas de aulas que caíram com o efeito das chuvas e ventos que se fizeram no nosso distrito. E temos agora disponíveis mais de 300 chapas de zinco para mudar a cobertura das salas de aulas, tendo em conta que o tempo chuvoso ainda decora, para garantir que as crianças tenham
salas de aulas condignas. Estamos preocupados neste momento com os alunos que estão antes do Rio Nirequé e que para acesso à escola devem atravessar o Rio Nirequé, que tem a ponte desabada. Nacala Velha é um dos distritos da província de Nampula que possui maior número de salas de aulas construídas na base de material precário. O setor de saúde em Nacala diz que o problema de enchentes que tem estado a caracterizar o hospital distrital daquele distrito passa pela conclusão das obras de reabilitação e ampliação do centro de saúde urbano local em obras há mais de 2 anos. De acordo com a diretora dos Serviços de Saúde, Mulher e Ação Social em Nacala, enchentes que têm estado a caracterizar o hospital distrital local passa pela conclusão das obras de reabilitação e ampliação do Centro de Saúde Urbano. Janete Chau deu a conhecer na ocasião que, depois da conclusão das referidas obras, iniciadas há sensivelmente 2 anos, o Centro de Saúde Urbano passará a contar com serviço de internamento e a maternidade que funciona no Hospital Distrital passará para aquela que foi, em tempos, a maior unidade sanitária a nível da cidade portuária de Nacala. Estamos a reabilitar a outra casa, a maternidade. Aqui, quando depois terminado, vamos mudar as nossas pérpuras e as nossas mulheres grávidas para essa outra maternidade. Também aquilo que é a enfermaria já está sendo reabilitada e temos plena certeza que até o fim deste primeiro trimestre nós vamos ter as enfermarias prontas para poder ser feito o internamento ao nível daquela unidade sanitária. Para aquilo que é a maternidade, estamos apostados que até o fim deste mês de fevereiro estaremos a usar essa maternidade e mudarmos daquela que o teto não está em condições. No outro desenvolvimento, Janete Chau, diretora dos Serviços de Saúde, Mulher e Ação Social em Nacala, afirmou, por outro lado, que a reabilitação do Centro de Saúde Urbano visa descongestionar o Hospital Distrital local. A conclusão das obras do Centro de Saúde Urbano vai ser um passo bem dado, largo e positivo para o nosso distrito, porque neste momento estamos totalmente congestionados aqui nesta unidade sanitária em que nós estamos a falar, que é o Hospital Distrital, porque todo aquilo que é internamento só olhamos para esta unidade sanitária. E isso não facilita aquilo que é higiene, aquilo não facilita que é um bom trabalho para os técnicos. Então, se o Centro de Saúde Urbano estiver em condições, vai nos facilitar porque vamos descongestionar o Hospital Distrital. De referir que o Hospital Distrital, que entrou em funcionamento em 2010, é o único a nível da cidade portuária de Nacala que dispõe de serviço de internamento com uma capacidade de 160 camas. Vamos agora olhar para as notícias do estrangeiro e as vítimas do terrorismo.